tema da nossa série de exposições em Marcos é o caminho do rei. E no caminho do rei que trilhamos desde os primeiros versículos do Evangelho de Marcos, nós já descobrimos desde a moldura deste quadro, desta pintura que Marcos nos faz, pela qual nós entramos, tal como as personagens do peregrino, das viagens do peregrino da alvorada, que observando um quadro de uma maneira totalmente nova, não mais vislumbram, observam um quadro como se pudessem fazer algo com um quadro, mas agora o quadro ganha vida, e o quadro que poderia ser o lugar onde a gente queria entrar, o quadro entra em nossa vida, as águas daquele mar todo entra e arrasta todos os que estão dentro daquele quarto para uma grande aventura. Essa moldura do Evangelho de Marcos, que nos capta para dentro do Evangelho, que vem até o nosso mundo e nos arrasta para dentro do Evangelho de Marcos, nos diz uma inversão de rotas o tempo todo. Ele nos diz que vai apresentar o caminho, que vai endireitar os caminhos, o Cristo que é o caminho, que endireita e corrige a nossa rota, quando estamos indo para a direção errada, o caminho endireita os caminhos errados. Este caminho que endireita os caminhos errados, escuta a voz de Deus dizendo: você é meu filho que me dá prazer. E depois de escutar a voz de Deus, mesmo lutando contra as feras, ele, servido pelos anjos, passa então a andar pela Galileia e a pregar uma só mensagem: é chegado o reino de Deus, arrependam-se e creiam. E depois de começar pregando o reino de Deus, ele não se contenta em apenas pregar, e começa a chamar homens para segui-lo como pescadores de homens. Chama Simão e André, chama Tiago e João, e eles passam a seguir a Jesus. E vimos um dia, um sábado inteiro, 24 horas com Jesus, entrando na sinagoga logo cedo e sendo recepcionado pelo inferno. Um endemoniado se aproxima de Jesus, dizendo que Jesus é o Santo de Deus, e Jesus o repreende, e antes de exorcizar aquele demônio que afligia aquele homem, ele pede para que eles se calem. Na sequência sai da sinagoga, vai para a casa da sogra, e não precisa enfrentar um inimigo, porque a sogra aqui não é a inimiga do reino de Deus, ela é a súdita do reino de Deus. Ela está doente, convalescendo. Ele não dá uma ordem para que ela se cale, nem sequer diz a ela ser curada. Ele vê a mulher enferma e faz aquilo que um rei que ora faz quando encontra seus súditos. Antes de falar, ele toca, porque antes de ouvir a palavra de Deus, somos tocados por Deus, e o nome disso é regeneração. Ninguém ouve a voz de Deus se antes não for tocado por Deus que regenera. Aquele que estava perdido para ouvir o que antes não conseguia ouvir, então aquela mulher é tocada por Jesus. E a Bíblia diz que ela passa a fazer o que outrora os anjos fizeram no deserto. Assim como depois de ter lutado contra as bestas, contra as feras, e ter sido servido pelos anjos ali depois da tentação no deserto, agora, depois de ter enfrentado aquele demônio na sinagoga, ele agora encontra a sogra de Pedro, cura aquela mulher, e ela o serve como os anjos um dia o serviram. Ele é o rei, dando seus primeiros passos no território que pertence a ele. Ele está ocupando em primeiro lugar a Galileia. A Galileia é dele. A Galileia que o Império Romano despreza. A Galileia que o Império Romano só quer explorar. Esta Galileia que ninguém está de olho, Deus está. Envia seu filho para tomar exatamente posse do território que pertence ao rei, a começar pela primeira coisa que pertence ao rei: os corpos, o coração, a alma, a mente dos homens e mulheres perdidos da Galileia. Quando ele sai da casa de Pedro no fim da tarde, tem uma multidão de pessoas que estavam esperando terminar o Shabat.
E quando Jesus sai, há tantos enfermos. Já não é mais uma sogra enferma, são milhões de sogras enfermas. Todas elas estão na porta de Jesus pedindo: cura-me. Ele não tem mais um demônio, são várias pessoas endemoniadas, e todas elas são exorcizadas. E Jesus diz a mesma ordem: saiam destas vidas e não falem nada sobre o que aconteceu hoje aqui. Jesus chega em casa cansado, é um dia de trabalho, não é nem sexta-feira ainda. Ele está no início da semana. O Shabat marca o fim de um ciclo e o início de outro ciclo. Mal começa o outro ciclo e de madrugada, Jesus, incomodado, se levanta, vai para um deserto e aparece novamente no cenário os discípulos de Jesus, apavorados. Onde está Jesus o Rei? Eles encontram Jesus. E quando eles encontram Jesus, eles veem Jesus dar apenas uma única ordem a eles: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus veio para um único fim. Veio para pregar, proclamar, anunciar o reino de Deus. Então ele sai de Cafarnaum e vai para todos os povoados. E é interessante que ao redor destes povoados, Marcos só nos oferece um episódio. Não sabemos mais nada, a não ser o único episódio que nós vamos ler hoje. Deste momento em que Jesus sai de Cafarnaum e depois vai voltar a Cafarnaum. Tantas coisas aconteceram. A gente sabe que foi em Cafarnaum, na sua volta para Cafarnaum, que ele vai fazer inúmeros milagres. Nós sabemos que saindo de Cafarnaum, ele faz inúmeros milagres. Será que Jesus não fez nada entre a primeira vinda e a segunda vinda a Cafarnaum? Muitas coisas aconteceram, mas Marcos quer que a gente preste atenção em um único episódio. É como se Pedro estivesse dizendo para ele: observe, Marcos, entre o primeiro dia e todo o ministério que vem depois, tudo que vai acontecer depois, tem um episódio que você não pode perder de vista. Portanto, nós estamos diante de um episódio que nós vamos ler, que faz uma transição dentre todos esses eventos que eu acabei de narrar a vocês e aos eventos posteriores. Portanto, estamos diante de uma passagem de transição. Estamos no caminho do rei, e neste caminho ele precisa passar por uma história antes de chegar a outra história. Significa que só entenderemos depois as razões do sermão de hoje. Isso significa que por ora basta saber que é uma passagem que levanta, por enquanto, uma única questão. Ela tem várias questões, mas essas outras questões só vão surgir depois. Agora a gente só consegue enxergar uma questão. Qual é a questão? Porque não conseguimos obedecer ao Rei Jesus, mesmo quando o Rei Jesus dá a sua vida, seu sangue, seu corpo, por amor a nós. Passamos à leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído,
começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham ao encontro dele. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da tua palavra. Que sejamos edificados pela exposição desse texto e que a nossa vida seja transformada. Essa é a nossa oração. Fazemos isso, tementes ao Senhor, a sua palavra e dependentes da luz do teu Espírito. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para responder à pergunta, por que não conseguimos obedecer ao Rei Jesus, mesmo quando o Rei Jesus dá sua própria vida por nós? A gente vai precisar analisar esse texto sob dois aspectos. Na verdade, o texto facilmente se percebe em duas partes, muito claras. Eu chamei a primeira parte de a cura do leproso. Vai do versículo 40 ao 43. A segunda parte, a desobediência do leproso, que vai do versículo 44 a 45. Comecemos com a primeira parte. Sabemos, e esse é o nosso contexto, e por enquanto nós vamos ler a primeira linha. A primeira linha com a qual nós lemos a Bíblia é aquela linha mais impressionista. É aquela linha que a gente está querendo entender a história, a gente quer mergulhar na história, a gente gosta da história, fica empolgado com a história. A segunda linha é aquela em que a gente mergulha fundo no texto e não se preocupa tanto com a história, mas se preocupa com a forma, com a estrutura do texto. Por que Marcos colocou as passagens, as ordens, os textos da maneira como ele colocou para que a gente pudesse entendê-lo? Qual é o objetivo que a estrutura desse texto quer alcançar, organizado desse jeito para os seus leitores? Então o contexto, em primeiro lugar, nessa leitura da primeira linha, é de um Jesus que saiu do deserto, teve a sua solitude, acordou cedo depois de um dia intenso, tomou uma decisão junto com seus discípulos depois deste tempo de solitude. Parece que as grandes decisões da nossa vida são tomadas em momentos assim, em que a gente está no meio de uma multidão e a gente precisa de solitude eu preciso colocar as coisas em ordem. Jesus parece ter buscado neste lugar deserto, que não é o deserto da Jordânia, não é o deserto do Jordão, não é o deserto onde João Batista pregava e anunciava, onde corre ali o Rio Jordão, não. O deserto aqui é um lugar solitário de Cafarnaum. Em Cafarnaum, como em qualquer lugar no mundo, há lugares ermos. Sabe aquele lugar solitário que você pode procurar e encontrar nele o silêncio que você precisa para decidir coisas importantes na sua vida? Nunca me esqueço. A decisão mais importante da minha vida foi tomada ao longo de 15 minutos que eu tinha do horário que eu tinha que cumprir no banco antes de voltar para o segundo período, segundo turno do trabalho. Então quem é bancário aqui, principalmente na virada do década de 90 para 2000, sabe que bancário só tinha 15 minutos para almoçar. Não sei como está hoje, mas você tinha 15 minutos. E 15 minutos é um luxo para quem é caixa, mas para quem trabalha na compensação, como sujeito aqui, era outra coisa. Então você tinha que correr muito, você não tem contato com o público e você precisa vender a capitalização naquela época, e você não tem contato com o público, você fica enfurnado dentro de um escritório. E eu me lembro que ali eu já estava: Senhor, eu quero ser pastor, eu quero cuidar de igreja, esse é o meu chamado, por que eu estou aqui? Eu sei que tem um propósito tudo isso aqui, eu sei que eu não estou aqui em vão, mas eu preciso que o Senhor me ilumine. Eu lembro, meus irmãos, que aquele depósito, onde não tinha ninguém, porque se tinha um lugar que já era difícil de visitar, que era o depósito, este lugar ficava absolutamente desértico nesses únicos 15 minutos que a gente tem para almoçar. Então, tinha dias que eu tinha que escolher entre ou almoçar ou me desesperar no depósito. Então, nessa época eu era bem magro, viu, meus irmãos?
E tem uma justificativa para isso. Porque eu olhava para aquelas caixas e eu dizia: Senhor, como a vida pode ser reordenada pelo Senhor, da maneira como a gente vê nas Escrituras acontecendo, com tantas pessoas que querem te servir, que querem se tornar pastores, como isso vai acontecer aqui? Talvez você esteja no seu depósito hoje. Ei, Jonas, eu tenho um depósito lá no meu trabalho, eu tenho um depósito na minha casa, eu tenho um deserto na minha vida. Minha pergunta para você nesta manhã é: você tem um deserto? Um lugar que você corre, porque ali é só você e Deus. Ali você vai ter a confrontação que você não quer, porque sozinho com Deus não adianta pedir reforço. Senhor, manda os anjos para lutar contra o Senhor? Não dá. Você está ali contra as hostes celestiais e Deus. Então você é minoria mesmo, tá certo? A briga ali vai ser injusta. E é por isso que vale a pena esse lugar no deserto, porque esse lugar é o lugar onde a nossa vontade é trabalhada. A gente quer fazer as coisas, a gente quer muito realizar algo, e Deus está dizendo: não é agora, não é agora. E a gente não consegue lidar com isso, a gente não consegue ter de enfrentar o momento certo. Mas é esse lugar, esse ermo na sua vida, esse deserto diário da sua vida, esse lugar deserto, que é o lugar onde você tem as convicções fortalecidas. Eu saía daquele depósito, não estou feliz, não ficava feliz não, viu? Não ficava carimbando lá todos aqueles cheques atrás, porque naquela época era tanto cheque, né? Então não ficava fazendo aquele movimento assim feliz da vida, dizendo: alvo mais que a neve, alvo. Não, meus irmãos, ali era outra coisa que eu estava falando. Tá certo? Era outro espírito que estava ali. Mas eu saía dali sabendo o que eu precisava fazer. Eu olho Jesus aqui e me pergunto: Senhor, que conversa o Senhor tinha lá no seu depósito? Será que Jesus tinha esse tipo de conversa que eu tenho, que você tem? Será que Jesus tem um tipo de conversa assim? Deus Pai, estou perdido. Não sei se o Senhor me chamou para pregar na Galileia. Porque ao mesmo tempo eu vou para a Galileia e esse mundo é tão esquisito. Eu estava com as hostes celestiais. Eu não precisava nem falar as coisas, os anjos me serviam e sempre me serviram. Prova disso que eu vim para cá e eles continuam me servindo, mesmo eu aqui. Mas por que Galileia? Por que o Senhor me mandou para Roma? Por que o Senhor não ordena as coisas de uma maneira em que eu não preciso ter que ficar dizendo para o demônio ficar quieto? Por que o Senhor não faz as coisas de um jeito que eu não tenha que lidar com pessoas tão imbecis, estúpidas? Parecem jumentos empacados, não conseguem obedecer. Por que o Senhor não... Eu estava governando os anjos, eles são obedientes. Por que o Senhor me mandou esses trastes que não obedecem? Eu não acho que é esse tipo de oração que Jesus fez ali no deserto. Eu não acho que Jesus está olhando para os seus súditos desobedientes, mulas empacadas, todas empedradas em suas vontades próprias, dizendo assim: poxa, não tinha uma coisa melhor para criar não? Não, meus irmãos. Eu vejo um Jesus que corre para o deserto, porque no deserto a gente tem um encontro com o Pai. Porque é no deserto que a gente sabe pelo que a gente está dando a nossa vida. Porque no deserto a gente sabe por que a gente está pagando alguns preços, que são caros, altos, para chegar em determinados lugares que nós não chegaríamos se não fosse pela graça de Deus. Existe um custo. Este custo não é o da sua salvação, porque Deus já te salvou, você não precisa pagar nada, nem a sua obediência presta para te salvar. Mas me parece que o lugar do deserto é um lugar onde nós, ao mesmo tempo, sempre voltamos para não perder o foco, para que a gente saiba sempre qual é o foco. Jesus volta daquele deserto dizendo: vim para pregar o reino de Deus, ponto. E ele comunica isso com clareza aos seus discípulos e diz: vocês me acompanhem, porque eu vim para fazer
uma só coisa: pregar o reino de Deus. Então, quando ele sai de Cafarnaum e ele encontra ali todas aquelas cidades pela frente, o que ele está fazendo? Aquilo que ele fez no versículo de número 14, precisamente o 15. Ele está repetindo o que ele fez logo depois que ele saiu do deserto, pregando o reino de Deus, o arrependimento e a fé, e ponto. Jesus, então, saindo daquela experiência da casa de Pedro, Jesus volta a fazer o que de início ele estava fazendo. Você já parou para imaginar o quanto nós somos capazes de, nesses momentos em que a gente sofre a rotina, a mesma coisa, a gente dizer assim: Senhor, eu quero algo novo, eu quero uma coisa nova, eu quero que aconteça algo novo. O deserto, ele está aí para dizer para você: você tem uma missão, é uma só coisa que te é pedida. Então Jesus faz a única coisa pela qual ele veio fazer: pregar o evangelho. E quando ele está pregando o evangelho, enquanto isso está acontecendo, um leproso se aproximou de Jesus. Um leproso era uma figura que poderia ter vários tipos de doenças de pele. Não precisa ser necessariamente uma lepra. Basta ter o seu corpo todo cheio de feridas, basta o seu corpo estar cheio de manchas, basta o seu corpo oferecer uma espécie de casca. Então, o que a Bíblia e a lei ensina a partir de Levítico capítulo 13? Levítico capítulo 13, ele é todinho sobre as recomendações da lei para lidar com leprosos. Leprosos, todas as pessoas que têm problemas de pele. Eles precisavam ser afastados da cidade, precisavam ser banidos da comunhão entre os outros humanos. Não pode se aproximar de nenhum gênero humano, não pode se aproximar de qualquer outra pessoa, porque o seu toque, já ele transfere toda aquela impureza que ele carrega no seu corpo. Esta é a ideia. Assim como pessoas poderiam contrair diversos tipos de doença de pele, e dali a pouco essa doença ser sanada, quando elas eram sanadas, estas pessoas eram conduzidas até o sacerdote, como Josué, que nós lemos na passagem de hoje, que ia analisar, ver a pele da pessoa, e se a pele da pessoa estivesse pura, purificada, ela poderia agora, com a bênção do sacerdote, voltar à comunhão dos homens. Então parece que ele já não observa muito a lei, porque se aproxima de Jesus, né? E é engraçado, porque ele se aproxima de Jesus já para complicar Jesus. Incrível como a gente pode se aproximar de Jesus para pedir uma coisa e no fim das contas prejudicar Jesus, não é? É interessante como este leproso vai se aproximar de Jesus, e é curiosa a maneira como ele aborda Jesus. Ele não só se aproxima, mas curiosamente, ele dobra os joelhos. Então essa postura de dobrar os joelhos, ela é uma postura de submissão. Há um desenho que Marcos está oferecendo para a gente, de um leproso que não poderia fazer aquilo. Ele está fazendo o que não deveria, mas faz de joelhos. Ele faz aquilo num tom de súplica. Ele faz tudo aquilo num tom de pedido. E é curioso porque Marcos, ele está contrastando nos dois episódios em que Jesus é abordado. No primeiro, um endemoniado, no segundo, um leproso. Os dois se aproximam de Jesus. E é interessante como o primeiro que se aproxima de Jesus já é repreendido logo por Jesus, que não toca, não quer nenhuma aproximação. A gente vê distanciamento. Jesus se distancia do inimigo. Mas no caso da sogra, o que ele faz? Se aproxima.
Então, não só aquele leproso se aproxima, dobra os seus joelhos, mas ele é objeto de uma aproximação de Jesus. Porque diferente do endemoniado, quando ele se aproxima, dobra os seus joelhos, ele diz: se você quiser, pode me purificar. Note que eu tirei a palavra Senhor, porque não tem essa palavra Senhor ali. O Senhor aqui na Bíblia que vocês têm, a maior parte da Bíblia de vocês está com um S minúsculo, não está? Que é o pronome de tratamento mesmo. É uma espécie de pronome respeitoso, não é? Porque ficaria aquela sensação de que ele estaria tratando Jesus de uma maneira qualquer. Então, em primeiro lugar, ele não está tratando Jesus de uma maneira qualquer. Nem tampouco está chamando Jesus por um título, como o título de Quírios, como o título de Senhor, que é rei, é o mesmo título dado ao imperador romano. Ele não está chamando Jesus de Senhor, preste atenção nisso. Mas ele está, na sua performance, gritando o senhorio de Jesus, mesmo sem chamá-lo de Senhor. Ao dobrar os joelhos, ao se aproximar de Jesus e não dizer: eu determino, me cure, né? Não vai ter essa história aqui para contar para você. Essa história do eu determino, vai acontecer, etc., está em outra Bíblia. Aqui o que está acontecendo é outra história. O que está acontecendo é um leproso, que não deveria fazer o que está fazendo, mas está, se aproxima de Jesus, já dobra os joelhos, já reconhece a sua posição submissa, e não dá uma ordem para Jesus, diz duas coisas para eles. Primeiro, se quiseres. Primeira coisa, ele reconhece que aquele a quem ele está dobrando os joelhos não é um banco, não é um aplicativo, não é uma rede, não é algo virtual, não é uma tecnologia super avançada que quer dar a você aquilo que você quer de uma maneira rápida, não é, e precisa. Não, ele reconhece que está dobrando os joelhos diante de uma vontade maior do que a sua própria vontade. Ele está dobrando os joelhos diante de alguém que pode não querer curá-lo. Quantos aqui gostariam de dobrar os joelhos diante de um ser que pode não curá-lo? É fácil dobrar os joelhos diante de um ser que você está dizendo: se no final eu disser, eu determino em nome de Jesus, não é? Está marcado, está, não é, feito, Jesus vai curar, porque a prerrogativa, os critérios que precisavam ser feitos, eu cumpri. Não, você está lidando com uma questão que, puxa, nada que eu fizer direitinho vai obrigar Jesus a me curar. Sua devoção não vai obrigar Jesus a curar você. Sua piedade, sua obediência, quanto mais, não vai obrigar Jesus a curar você. Jó está na Bíblia para ensinar de uma vez por todas aos filhos de Deus que Deus não vai curar você porque você obedece, segue as leis, faz tudo direitinho. Nem tampouco vai curar você porque você é um desgraçado, miserável, que fez tudo errado na vida. Aqui eu estou falando para quem cresceu na igreja e para quem não cresceu na igreja. Porque quem cresceu na igreja acha que a graça vai superabundar quanto mais desgraçada for a sua vida. E aí você se perde no mundo, abandona a fé, vira um filho pródigo, se desgraça todinho para ter aquela história dos outros que chegavam na igreja e que viam todos eles podres, dizendo: o Senhor me salva, e Deus salvou, então agora eu também vou querer ser salvo. Então observe que nada disso pode ser colocado diante de Deus como um critério para Jesus fazer a sua obra, a sua vontade. Não, Jesus não é condicionado por nada, e Ele sabe disso, por isso Ele diz: se quiseres. A palavra que Ele usa, pode me limpar. Eu vejo esse leproso como alguém que olha para a casca e diz: eu não sou isso aqui, eu não quero isso aqui. Eu olho para esse leproso e me lembro da cena daquele Eustáquio, a personagem da viagem do peregrino da alvorada, que foi captado por aquele quadro
e que por ser uma pessoa tão intransigente, tão chata, não é? Porque precisa ser chato para virar um dragão. E se você olha no espelho e você se vê com escamas, você vê o dragão que você tornou, saiba de uma coisa: antes de você desobedecer ao Senhor, você foi chato pra burro. Antes da desobediência, a gente é chato demais. Por quê? Tem que ser do meu jeitinho. Se não for do meu jeitinho, se não for conforme a minha vontade, não. Dá minha chupeta. Certo? É a infantilização da nossa maneira de lidar com uma vontade que é superior e ao mesmo tempo o desejo de que essa vontade se submeta à nossa vontade. Como isso é terrível. Eustáquio se torna um dragão, mas chega uma hora que ele se aproxima de um lago. A gente poderia até chamá-lo de batistério. Só alguns podem dizer isso, né? Piadas à parte, voltemos. Tem um batistério. E ele se aproxima, esse dragão, e ele vai se banhar nessas águas, porque a ordem de Aslan é para que ele tire as escamas. Ele arranca essas escamas. Mas o que acontece quando ele mais vai arrancando as escamas? Tem uma escama dentro de outra escama, dentro de outra escama, e você se percebe então como uma camada dentro de uma camada, dentro de uma camada. Você é um chato dentro de outro chato, dentro de outro chato, dentro de um outro chato. E você arranca a máscara do chato e aparece a outra máscara do chato. E você é chato na segunda, chato na terça, chato na quarta, chato na quinta, chato na sexta, mais ou menos chato no sábado e crente no domingo. Na segunda, chato de novo, terça chato de novo, quarta chato de novo. Entende o que eu estou dizendo? Ele tenta tirar aquelas escamas, tenta tirar aquela chatice e não consegue. Ela é como a lepra, ela é como a impureza. A gente não consegue se limpar do pecado. A igreja não é para anjos, meus irmãos. Nunca isso aqui foi para anjos. Eu sei que década de 80, as igrejas, principalmente em São Paulo, foram assim, abaladas por aquela, alguns mais antigos vão lembrar, por aquela pregação, não é? Que tomou muitas de nossas igrejas dizendo que crente não peca mais. Pronto, se peca não pode ser crente. Então você tinha igrejas formadas de pessoas que não pecam. Meus irmãos, isto não é possível. Porque a igreja existe para que o rei não só purifique a sua igreja, mas para que membros de uma igreja possam observar uns aos outros, aprendendo uns com os outros do discipulado cristão, a como lidar com o pecado. Se uma igreja é feita de pessoas que não lidam com o pecado, que se escondem debaixo das escamas dessa chatice pecaminosa, que esconde atrás de escama, por detrás de escama seus pecados, os pecados não são trabalhados. Não queremos pessoas não pecadoras, o que queremos é pecadores que saibam que são pecadores e que precisam ser lavados uma vez mais por Jesus Cristo. Você e eu precisamos observar homens e mulheres que estão lutando contra o pecado para entender como é que se luta contra o pecado. Não como se esconde o pecado dentro de uma camada e outra camada e outra camada e outra camada. Não é sobre como esconder os pecados dos outros, é como ser lavado pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus. Ele sabia que ele não podia se livrar daquela lepra, então ele disse: tu queres, pode me purificar. E acontece algo extraordinário. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele. Eita! Olha que coisa curiosa. De um lado a submissão do leproso, na sequência uma espécie de insubmissão de Jesus à lei. Você não pode tocar num leproso, você não pode encostar a mão nele. E a gente já sabe que Jesus faz milagre até sem falar. Ele não precisa tocar, ele não precisa fazer visitação pastoral, não é? O centurião chega para Jesus e diz assim: Senhor, meu criado está em casa sofrendo, vem fazer a visitinha no final da tarde essa semana. Tem espaço na sua agenda para me visitar? Tenho. Quinta-feira eu vou visitar sua casa e vou orar
pelo seu criado. Não, Senhor, o próprio soldado romano, que não é povo de Deus, mas que está vendo o que Jesus está fazendo, diz: Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade, digo a este vai, ele vai. Aquele outro soldado que vem, e ele vem. Manda com a palavra e o meu rapaz ficará curado. E Jesus nem manda uma palavra, ele só diz para ele: vai-te em paz, porque o teu criado já está curado. Só precisa uma coisa acontecer para que os homens sejam curados: Jesus querer. Ele não precisa falar, ele não precisa tocar, ele não precisa espernear, ele não precisa fazer campanha dos 70 pastores de mãos dadas, derrubando óleo em todo mundo, escorregando pela fora da igreja. Ele não precisa fazer nada disso. Ele cura sem falar. Mas aí vem a pergunta: mas por que hora ele toca, hora ele não toca, hora ele cuspe? Não pode dar ideia, viu, irmãos? Não vai dar ideia. Ele cospe, faz um lodinho, ora ele cura, aí o sujeito está enxergando e diz: Senhor, 50%, falhou. O milagre estava precisando de alguma coisa, faltou energia. A gente não entende essas coisas, essas questões, elas estão no outro patamar. Mas uma coisa a gente sabe: Jesus tocando, não tocando, cuspindo, não cuspindo, não é? As pessoas só são curadas porque Ele quer. E Jesus queria que aquele homem fosse curado, mas ele é um súdito, e Jesus não vai deixar um súdito chegar na sua presença sem tocá-lo. Ele não toca o rapaz endemoniado, mas toca a sogra de Pedro. Jesus não toca o endemoniado, mas Jesus toca o leproso. E quando ele toca o leproso, profundamente compadecido, ele então diz: quero, fica limpo. Jesus não fala sem antes tocar. Ele toca e depois fala. É como a regeneração. A doutrina da regeneração que a gente prega o tempo todo aqui na igreja não é outra coisa senão essa palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não temos condições de ouvir a vontade de Deus se antes Ele não nos regenerar. Se Ele não nos regenera, não conseguimos ouvir a palavra de Deus com a grandeza que esta palavra exerce sobre nossas vidas. Por isso, se alguém ouve a palavra de Jesus, é porque este alguém já foi tocado por Jesus. Mas fica a pergunta: por que Jesus foi submisso à lei? Primeiro, porque Jesus não é só homem, e a gente esquece que quem está fazendo o que está fazendo é Deus. É claro que Jesus se submete à lei, mas ao mesmo tempo o que Jesus está fazendo outro homem não faria. Ninguém poderia tocar aquele leproso como Jesus tocou. Ninguém pode tocar seu coração como Jesus toca. Por isso, ao contrário do que você pensa, Jesus aparentemente está infringindo a lei, porque você só viu um homem tocando outro homem. Mas se você olhar para Jesus mais uma vez, você não verá apenas o homem Jesus tocando aquele leproso. Você verá o Criador do universo, aquele que criou as coisas todas para serem boas, perfeitas, sem mancha, sem mácula, perfeitas. E Ele não está permitindo que o corpo daquele homem permaneça como este mundo permanece leproso. Ele é o Deus Criador, que cria a lei, que se submete à lei, mas que quando faz aquilo que a lei não prevê, não faz como um homem, que se submete e precisa estar submisso à lei, faz como Deus, porque enquanto Deus não vai contra a lei, mas realiza a lei. Por quê? A lei não pode, ela pode impedir qualquer outro homem de tocar um leproso, mas é justamente por causa da lei que o único que pode nos tocar é Deus. A lei está proibindo todos os homens de tocar aquele leproso. A lei está proibindo, se este leproso estivesse aqui entre nós, de você, eu, todos nós tocarem ele. Mas a lei não está proibindo Jesus de tocar aquele homem, porque Jesus é Deus. Ele é o Rei do universo. Ele toca como tocou o sacerdote Josué, que tenta tirar as suas escamas, que tenta se limpar da sua sujeira, mas não consegue. Ninguém consegue se curar.
a gente precisa do toque de Jesus. Ele é o nosso curador. Mas acontece algo extraordinário. Nessa passagem, depois de dizer quero sim, fique limpo, no mesmo instante a palavra eutis. Você já sabe, quando aparece essa palavra, é porque vai ter uma situação que ninguém está esperando que aconteça. Ora, o que você espera que aconteça com uma pessoa que acabou de ser curada da lepra, que agora está diante de uma situação de cura? Que ela se sinta grata, que ela seja feliz da vida, e que ela possa fazer e seguir o exemplo de quem? Dos anjos, da sogra de Pedro. Que ele possa agora servir a Jesus, que ele possa em obediência segui-lo, que ele possa em obediência ouvir a sua voz e fazer exatamente o que ele ordena. E o que nós vemos na sequência é algo curioso, porque eutis aparece 2 vezes, como se Marcos estivesse dizendo assim: preste atenção, porque esse contraste aqui é muito importante. Que contraste é esse? E passamos para o segundo ponto. O contraste em que aparece a advertência de Jesus. Ao mesmo tempo que ele diz, quero sim, fica limpo, no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ficou limpo. Versículo 43, e advertindo severamente. O que Jesus faz então na sequência? Ele não só cura, mas na mesma hora ele parece que dá uma bronca. Por isso que alguns até entendem que esse profundo compadecimento de Jesus precisa ser melhor trabalhado, porque talvez não seja apenas a misericórdia de Jesus, seja também uma inquietação de Jesus com aquele leproso, uma inquietação com toda pessoa que se aproxima de Jesus, em busca de algo extraordinário que Jesus vai fazer, e não em busca do Jesus extraordinário. Jesus dá uma advertência severa para ele. E não somente isso, qual é a cena? É isso que Marcos está mostrando para você. Jesus curou, disse fica limpo, deu uma advertência dele, a gente não sabe até agora qual é essa advertência, e depois de ter dado a advertência, não quis mais papo com ele, já foi embora, certo? Não quis conversa. Aí na sequência, o próximo eutis vai mostrar para a gente o que Jesus disse. Então Marcos quer que você saiba qual foi a advertência de Jesus. E qual foi? A mesma que ele deu para demônios. A mesma que ele deu para um demônio. Ele disse para ele, olhe, não conte nada a ninguém. Você já parou para imaginar que até os demônios obedecem a Jesus, menos o crente? Até o demônio, quando está diante do santo de Deus, quando ele diz, calado. Mas você não. O que a gente vê nesse texto? Um homem que passou por algo extraordinário, certo? E o que Jesus está pedindo para ele? Não quero testemunho. Não vai subir no púlpito da igreja, pegar o microfone e dizer, Jesus fez um milagre na minha vida. Não vai chamar as câmeras que estão aqui, olha, houve um milagre, Jesus fez um milagre em minha vida. Não, você sabe que essa estratégia não é a estratégia de Jesus. Por isso, você que veio destes lugares, que escancaram os milagres, que mostram os milagres, esfrega milagre na cara da pessoa, diz assim, Jesus fez um milagre, está fazendo o oposto do que Jesus fez. Jesus não esfregou o extraordinário na frente das pessoas para atraí-las. Por isso toda igreja que atrai as pessoas para dentro de si, por meio dos milagres, atraiu pelo motivo errado, porque haverá dias em que Jesus não fará milagres na igreja, mas se a igreja for fiel, não haverá um dia em que o evangelho não será pregado. E é disso que a igreja precisa. Ela precisa do extraordinário, a proclamação do reino de Deus num cosmos sofrido, num mundo leproso. No mesmo instante a lepra desapareceu dele, ele ficou limpo. Jesus adverte ele severamente, dizendo, não conte a ninguém. Na sequência, olha que coisa curiosa, parece que Jesus muda. Não é que ele muda, é que você não entendeu
que no momento em que ele tocou um leproso, aos olhos dos homens que só conseguem ver a humanidade de Jesus, dizem que ele está quebrando a lei. Mas esse versículo seguinte já mostra Jesus submisso à lei, dizendo: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tinha uma mediação aqui, meus irmãos. Tinha um mediador. Esse mediador era o sacerdote. Quem tinha que anunciar a cura daquele rapaz era o sacerdote, porque isto era conforme a lei. Mas ele já tinha quebrado ao se aproximar de Jesus. Eu falo com o sacerdote depois. E aí a Bíblia diz com muita clareza: tendo saído, começou a proclamar, é a mesma palavra, querissain, a palavra da proclamação. Só que a mesma palavra que foi usada para se referir a Jesus, que proclamou o reino de Deus, é usada aqui para dizer que aquele leproso saiu dali proclamando muitas coisas. Aí você acha que está evangelizando, contando o seu testemunho de cura. Você acha que evangelizar é falar que Jesus curou você, que Jesus salvou o seu casamento, que Jesus te deu um emprego, que Jesus te deu dinheiro. Olha só como as coisas estão invertidas. Você não percebeu que você mesmo, ao dizer isso, está mostrando a tremenda sujeira do seu coração. Você não percebeu que a coisa mais importante que Deus te deu não foi esse milagre extraordinário que Ele fez em você, que a coisa mais extraordinária é o Evangelho de Deus. Não é fácil, meus irmãos, porque a tentação é a gente chamar a atenção das pessoas pelo extraordinário. Então é muito bacana a gente mostrar para as pessoas: olha que coisa extraordinária está acontecendo aqui. Mas algo bem diferente é você descobrir o Jesus extraordinário. É você não olhar mais para as mãos que tocam a lepra, mas olhar para o Senhor da criação, olhar para Jesus. Talvez você esteja buscando tantas coisas hoje aqui, mas uma coisa só é necessária. O querigma da igreja não são proclamações dos milagres. Jonas, entendi. Então a partir de hoje não vou mais dar nenhum testemunho. Mas é um miserável de um inferno, meu Deus do céu. É impressionante a capacidade que nós crentes temos de distorcer a palavra para fazer o que a gente não quer. Então veja, não está sendo dito que você não deva contar as bênçãos, porque senão daqui a pouco a gente não vai mais colocar na nossa liturgia: conta as bênçãos, conta quantas são. Conta, meus irmãos, contem todas as bênçãos que Deus fez. Mas se pergunte se elas são tão extraordinárias quanto Jesus Cristo é. Será que a gente consegue se encantar apenas com Jesus e sua palavra? Ou a gente se encanta só com aquilo que Ele está fazendo? A gente vai se aproximar de Jesus por causa dos milagres, e Jesus está inquieto, porque Ele não quer a aproximação dos homens por causa dos milagres, porque os milagres de Jesus são apenas sinais daquilo que é mais importante, da sua palavra. Ele quer que os homens se aproximem dEle por causa da sua palavra. Por isso, quando publicanos e pecadores se aproximam de Jesus para ouvir sua palavra, Jesus diz que há uma festa nos céus, porque pecadores estão ouvindo a palavra de Deus. A luta de Jesus não é contra a lei, a luta de Jesus é contra todo aquele que quer ofuscar a palavra de Jesus. E a gente é tão terrível que a gente pode usar a bênção de Deus para ofuscar o Evangelho, a palavra de Deus. Porque afinal de contas, você não vai ter problema nenhum no seu trabalho se você falar que Deus te deu um carro do ano. Mas experimenta falar que você crê que Jesus é o único critério
para a moral, para o bem, que Jesus é a razão da sua vida, é o sentido da sua vida, e que o Evangelho da graça de Cristo Jesus é que todos os homens são pecadores e não há salvação, senão por meio de Cristo Jesus. Como a gente termina? Com uma cena muito interessante. Ele sai, proclama muitas coisas, divulga a notícia, e qual é o resultado final? Estragou todo o plano de Jesus. Qual era o plano de Jesus? Pregar naquela vizinhança, certo? E ele está pregando e fazendo as coisas e anunciando. Quando ele faz isso, o que acontece? As pessoas agora começam a procurar Jesus pelo que ele não é. Ele não é um curandeiro. Ele não é alguém que está chegando ali para curar as pessoas. Ele não veio para isso. Tudo isso ele faz, mas como sinal daquilo que ele realmente é: o rei daquelas pessoas, o senhor daquelas pessoas, o criador daquelas pessoas. Ele não quer só curar o corpo daquelas pessoas, ele quer a alma daquelas pessoas, ele quer o coração daquelas pessoas, ele quer levar o seu povo aos céus. Então uma igreja pode, pelas bênçãos que Deus dá a ela, justamente afastar as pessoas do Cristo verdadeiro. Então, veja o que o texto diz: Jesus não pôde mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Qual é a estratégia de Jesus? Vou entrar do mesmo jeito, eu sou o rei desse negócio todo aqui, mete o pé na porta, agora eu vou entrar aqui. Sai daqui todo mundo, só fica aqui quem vai ouvir a palavra. Jesus faz isso? Não, talvez eu, você faria uma coisa desse jeito, porque a gente não é Deus, a gente é bagaço mesmo. Mas ele não. Ele é rei. Ele não pode falar uma, duas, três. Ele só fala uma vez. Ele sai, vai para o deserto, e ele ensina aos discípulos que estão acompanhando ele, que se um homem e uma mulher querem Jesus, eles não vão onde estão as multidões, eles vão onde Jesus está. E se Jesus está no deserto, elas vão procurar Jesus no deserto. E o seu depósito ainda está vazio? E esse lugarzinho para voltar hoje? Está na hora de voltar para lá? Não está na hora de encontrar o teu Senhor no deserto e buscá-lo, longe dos holofotes extraordinários, magníficos, espetaculosos, e encontrá-lo num depósito? A dessacralização da oração é uma das bênçãos que Jesus nos ensinou. Por isso você pode orar no banheiro, você pode orar num depósito, você pode orar num ônibus, você pode orar em qualquer lugar, mas mesmo assim você não ora. Mesmo assim você e eu resistimos à oração. Não conheço, não vi até hoje uma pessoa com comichão de oração. Ai meu Deus, não vou aguentar chegar em casa em tempo, vou orar aqui no meio do ônibus mesmo. Não vejo pessoas com comichão agora para pecar. O comichão para orar é um milagre. Se acontecer com você um negócio desse, me fala depois, me diga o que você fez. Porque oração é na força do ódio, meu irmão. Acordar 5 horas da manhã para orar é na força do ódio, e o frio dobra esse ódio. Não tem brincadeira, oração é luta. Se você ficar esperando, eu estou esperando o dia que eu vou gostar de orar, no inferno você vai descobrir. Só que será tarde demais. Oração é luta, oração é coisa que você, sabe, aquela coisa azeda, vai, mas Jonas é tão gostoso. Sim, é gostoso depois, filho. É depois que você teve um momento de oração e que você sai dali, Senhor, obrigado por essa palavra. Aí você diz, nossa, como é bom um tempo de oração. Eu não estou falando do depois, estou falando do antes, miserável. Da luta antes, até você encontrar esse depósito, assim, ir para o deserto. Vamos terminar isso aqui. Como a gente termina? Com a segunda linha. Olha que linha bonita. Versículo 40. A submissão do leproso. Versículo 45, embaixo, é um quiasma, certo? A insubmissão do leproso. Então a gente tem a submissão do leproso, e o texto termina com a insubmissão do leproso. No meio, versículo 41 e 44, nós temos Jesus contra a lei, versículo 41. Versículo 44, Jesus a favor da lei.
Jesus dizendo: vá até o sacerdote, vai cumprir as suas obrigações, eu não sou contra a lei. E no meio, no centro do ensino, aquilo que Jesus quer nos comunicar através da sua palavra, o ensino mais importante que Marcos está entregando para a gente são os versículos 42 e 43. No centro está o versículo 42 dizendo: Jesus cura, Jesus lava, Jesus liberta, Jesus regenera, Jesus faz a obra. Versículo 43, Jesus, como ordenou aos demônios, ordena você ao silêncio. Aqui é a piscadinha de Marcos aos seus leitores. Sabe aquela piscadinha da semana passada? Ele dá mais uma piscadinha. Olhe, não contem nada a ninguém. Imagina, eles estão no meio do Império Romano, a perseguição está ferrenha contra a igreja. O que a pessoa mais faz de errado quando ela está prestes a receber uma bênção de Deus, uma coisa maravilhosa? Tropeçar na língua. Você já parou para pensar que os maiores fracassos da sua vida foi que você foi linguarudo? Você tinha que ter ficado quieto, mas não, você deu uma de José. Lembra de José? Foi lá, abriu a bocona, e fala para todo mundo: olha o que Jesus fez. E Jesus está dizendo: meu filho, a coisa mais extraordinária não é o milagre que Jesus fez, é o Jesus. Cadê Jesus aparecendo na sua boca? Cadê você pregando Jesus e não o que Ele fez em você? Tira do tema, sai do tema. Você não é o tema do Evangelho. O tema do Evangelho é Jesus. Para de falar sobre o que Jesus fez em você e fale sobre o que Jesus faz, sobre o que Jesus é. A história é dele, o herói é ele. Você é apenas um arauto, um proclamador de Jesus. Fale apenas de Jesus, não louve a si mesmo. A pior coisa do mundo é uma pessoa que se acha merecedora. A pior coisa do mundo é a vaidade da pessoa que olha para si mesma e não consegue se tirar. O Evangelho nos descentraliza. Então por que ficamos tão infelizes, tão felizes quando a vontade de Jesus é fazer a nossa vontade? Por que eu e você ficamos felizes quando a vontade de Jesus é justamente a que a gente queria? Ai, que legal, Jesus quer o que eu quero. Tolo, né? Aí na sequência, por que Jesus deveria ficar feliz quando não fazemos a vontade dele? E quando acontece o contrário? Por que Jesus deveria ficar feliz quando você não quer fazer a vontade dele? Por que Jesus deveria continuar alegre olhando para o seu povo, quando o seu povo precisava ficar quieto quanto ao que Jesus está fazendo? E ter um ouvido gigante para ouvir a palavra de Deus e falar e proclamar a palavra de Deus. Por que deveríamos ficar tão tristes quando Jesus não quer fazer a nossa vontade? Se quando nós não queremos fazer a vontade dele, exigimos que ele assim fique contente e alegre? Me parece que hoje há uma resposta para os dragões desta igreja nesta manhã, dos quais não me eximo a responsabilidade de estar também no meio. A todos os dragões que estão aqui. É gostoso coçar quando está coçando, né? Você tira a casquinha, mas volta a ferida de novo. Mas o peregrino da Alvorada diz que quando Aslan ficou observando Eustáquio tentar tirar a casca dele e ele não conseguia, Aslan diz assim: posso tentar? E aí, são as garras do leão, né? Aí quando você olha para a garra do leão, é como se olhar para um bisturi, né? Posso tentar? Ah não, Jesus, fica bem, só sopra para mim, é melhor. Não precisa pôr a garra aqui não, só para aliviar a dor. Então muitas vezes a gente não quer. A gente quer ficar com a casca do dragão, porque a gente está gostando de coçar. Mas se você quer deixar de ser dragão, você vai descobrir que o testemunho de Eustáquio para Edmundo não foi assim. Olha, eu vou te contar como eu me tornei um dragão. Perceba que a maior parte dos testemunhos são testemunhos de como
a gente se tornou um dragão. O testemunho de Eustáquio é o contrário. Eu vou te contar como eu deixei de ser um dragão. E quando ele vai contar, ele vai em primeiro lugar mostrar a história de quando ele tenta e não consegue. O final é ele contando a história do Aslan, que o fere pelas costas da maneira mais vulnerável. Aslan não está olhando para o dragão face a face. O dragão, que é Eustáquio, não consegue olhar nos olhos do leão. O leão está justamente nas costas do dragão. O dragão não consegue ver as garras do leão. O dragão só sente o leão tocar. A gente não precisa ouvir o leão dizer 30 mil vezes: eu vou te curar, eu vou te salvar. A gente só precisa ter o nosso coração alcançado por essa garra, como Eustáquio narrou. E as garras do leão atravessaram a minha casca até atingir o coração. Foi a maior dor da minha vida, mas quando ele arrancou, eu pude até sentir um alívio no final. Eu pude sentir até prazer no final. E quando Eustáquio olha para as margens do lago, não é mais um rosto de dragão, era o seu próprio rosto restaurado. Eu quero orar com você nesta manhã, porque nós estamos diante da mesa do Jesus que toca o coração dos homens e transforma. Jesus pode transformar dragões nesta manhã. E eu queria pedir que diante desta mesa que nós vamos participar, que é a mesa do nosso Senhor, antes de participar, que você faça como a Bíblia nos orienta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É hora de você examinar a si mesmo e verificar se você é merecedor desta mesa. Se você é merecedor desta mesa, não coma deste pão, não beba deste vinho, porque não é seu. Esta mesa é para quem não merece o pão e o vinho. Você diz: eu não mereço o pão e o vinho. Esse é o seu discurso. Essa é a minha oração. Essa é a sua oração. Eu não mereço esse pão, eu não mereço esse vinho. Só quem pode dizer o contrário disso é quem está do outro lado da mesa. Só Jesus pode dizer: sim, você merece este pão, você merece este sangue, porque sou eu quem estou dando este pão, este vinho, este corpo a você. Não é por causa de você, mas é por causa do amor de Jesus ao Pai, que Ele dá a sua vida a você. Se você se sente merecedor desta mesa, ela é todinha sua. Jesus está dizendo: é sim, ela é sua. E você vai dizer: não, Senhor, eu não sou. É por isso que ela é sua. Porque se você dissesse: ela é minha, já era outro rei, e já era um outro reino o lugar onde você está. Curva a sua cabeça e tenha esse momento de exame com o Senhor.